Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Encontro com o Esporte, hoje na presença de Walter dos Reis, o Nena. Walter, eu fiquei na dúvida no primeiro bloco e eu vou fazer essa pergunta agora. A saída de alguns jogadores do elenco da ALAF foi de fato apenas por boas propostas e melhores propostas que a ALAF estava, no caso, remunerando seus atletas, ou teve atletas que agiram de má fé mesmo? Bem, Rodrigo, quase todos tiveram boas propostas, realmente. Eu não vou nominar nenhum, especialmente porque senão teve jogadores que saíram porque a ALAF preferiu que ele saísse, e teve jogadores que tiveram excelentes propostas. Só para exemplificar, esses clubes do Paraná estão pagando de R$ 1.500 a R$ 2.000 a mais do que um jogador ganhava aqui. Isso é muito dinheiro. Eu fiz essa colocação na Federação Gaúcha, que o futsal do Rio Grande do Sul tinha caído muito de nível, né? Já foi o esporte, o futsal, de maior prestígio no Brasil e está perdendo fortemente para o Paraná. Nós recebemos aí até o jogador Anderson, que veio de São Paulo, um jogador de nível médio, não era dos primeiros jogadores, teve uma proposta que quando ele chegou e colocou para mim quanto ele iria ganhar, eu disse, não, vai jogar. E uma outra coisa que foi uma orientação do presidente, que também fechou comigo, é o meu pensamento, nós nunca fizemos e não faríamos nenhuma contraproposta para nenhum jogador. Não é o nosso feitio. O jogador chegou, apresentou uma proposta. A gente sabe que o futsal é amador. O jogador recebe uma ajuda de custo, não tem como prender o jogador, ele não tem o passe do jogador. Então, o que a gente faz? É melhor para ti? Pode ir, vai, não tem problema. Nós temos que tomar algumas providências para o próximo ano, evidentemente, que a ALAF tem que criar alguma coisa, algum documento, alguma coisa que segure um pouco mais o jogador, ou uma norma que estipule que se o jogador sair, tem que indenizar o clube, né? A mesma forma que se o clube mandar o jogador embora, tem que indenizar o jogador. Até porque se faz uma contraproposta, se aceita uma contraproposta de um atleta, logo o outro fica sabendo, também vai querer, né, ganhar um pouquinho mais, e quando vê se cria aquele clima, né, na equipe, está feito o negócio, o gol contra, digamos assim, né? É por conhecer esse mercado há 30 anos que eu sei que tem que se agir assim. É uma cadeia, né? Se tu acertar com um jogador dessa forma, todos vão vir e muitos não têm proposta, mas vão te apertar, vão querer melhorar no seu salário. A gente tratava muito disso na semana passada e na semana anterior da queda do futsal gaúcho aqui na nossa bancada, a gente tratou muito disso. Que bom que, pelo menos no basquete, as coisas começam de novo a tomar um certo rumo positivo. Foi realizada na sexta-feira a reunião que definiu a fórmula de disputa da primeira divisão do basquete gaúcho masculino, o adulto masculino. E 6 equipes confirmaram a presença, além do Bira, que está retornando, a Sojipa, o Caxias, Estância Velha, Santa Cruz e Uruguaiana. Se tinha a perspectiva de até 9 equipes, mas o Corinthians e Santa Cruz do Sul, o Pelotas e o Cruzeiro não confirmaram a presença, mas disseram que podem vir a ocorrer isso no próximo ano. A estreia do Bira será no dia 28 de agosto contra a Sojipa em Porto Alegre. E a forma de disputa é todos contra todos, os 6 clubes, turno e retorno. Os 4 melhores avançam para os playoffs semifinais, que serão numa melhor de 3 partidas. Então está definido aí, quem sabe é um bom retorno para o Bira, vamos desejar assim, né, Gasparotto? Rodrigo, mesmo que não se confirme as 9 equipes, né, 6 equipes participando do estadual, com o retorno do Bira, né, então é louvável, né, e vamos ter mais uma atividade esportiva aqui que tem uma repercussão muito grande. E o Valmor Spellmaier já lembrava, né, que quanto mais a diversidade, né, dentro do meio esportivo, melhor, né? Lembrando também, né, do trabalho da ALAF, do Lajadense e do voleibol também, né? Claro que, assim como a gente destaca, né, Nena, que é preciso uma interação entre as direções desses clubes, para que não haja concorrência com horários, dias, e até mesmo porque tem torcedores que gostam de todas essas modalidades e quando vão precisar se decidir por uma, né? Evidente, eu sou fã do basquete, eu gosto do basquete, fui ver o Bira jogar naquele campeonato nacional, vou olhar jogos de basquete. O Lajeado tem público para todos os esportes, Lajeado é uma cidade maravilhosa que gosta muito de esporte e tenho certeza que tanto a ALAF como o Bira
vão fazer excelentes campanhas ainda. Não só o Lajeado, né? A região, né? Acho que a Lajeado vira referência, mas a região, né? Realmente, Vale do Taquari, eu que não sou daqui, estou morando há 6 anos aqui e gostando demais daqui, vejo que todos os esportes têm lugar aqui, são incentivados, os empreendedores ajudam bastante todos os esportes e isso é muito bom para a localidade. Assim como a LAF está se preparando para o segundo turno, o Lajeadense também segue na sua forte preparação para a Copa RS, não é mesmo, Gasparotto? Hoje eu trabalho físico pela manhã com o professor Guidini, à tarde, né, trabalho físico, mas aí também um trabalho técnico lá, onde o Benhur Pereira já encaminha a equipe que vai realizar o primeiro amistoso visando a Copa RS. A partida será diante do Nova Petrópolis, uma equipe que está se preparando para o Gauchão Sub-19, será lá na casa do adversário. E, Rodrigo, dentro dos juniores, mais uma vitória lá fizeram lá um combinado, uma seleção lá de Pedro Leopoldo, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, né? Fizeram um selecionado lá, pegaram os melhores jogadores, mas os juniores foram lá e aplicaram 2-0 nesse selecionado, o que está deixando o Nico Dallagnol, que é o técnico, bem satisfeito lá com a postura tática da equipe. E lá na arena, estivemos lá, nossa equipe esteve lá fazendo imagens da nova arena, para mostrar ao telespectador, né, que está conferindo agora as imagens, de como está a evolução dos trabalhos lá. Mesmo com bastante chuva, tem equipe trabalhando lá e a gente pôde assim notar a grandiosidade lá de tudo que está acontecendo lá. O Nilson Giovanella lá com os demais membros da diretoria estão de parabéns lá, porque está ficando tudo muito bonito, grandioso assim, enaltecendo ainda mais, né, o centenário do clube lá. Então, como vocês podem estar observando aí, tá muito bonito lá. Parabéns para todos lá da direção do Alve Azul. Eu também já estive presente lá, Gasparotto, em mais de algumas oportunidades lá e também fiquei impressionado com o tamanho do projeto lá da Arena do Lajeadense, o tamanho e a qualidade do que está que vai esperar pelo torcedor, desde dos vestiários, enfim, tudo. Eu acho que está muito bonito, eu acho que foi um projeto um tanto ousado para um clube aqui da nossa região. E vai assim, né? Provavelmente nós vamos ainda poder, pelo tamanho da obra, Rodrigo, o que a gente pode observar assim também que são muitas coisas ainda que tem que ser realizadas, mas tudo está dentro de um contexto assim de planejamento, né? Inclusive os acessos para o novo estádio, lá Nova Arena, já estão sendo concluídos, né? Então o gramado, o campo lá das categorias de base estão sendo concluídos. Perfeito. Nena, mesma coisa, gremista ou colorado? A gente sempre esquece disso. Eu costumo dizer que não tenho time, eu sou gremista. Mas é gremista, não tem time. Não, é brincadeira, mas sou gremista e gosto muito do Grêmio e gosto de futebol. Só para lembrar então, Nena, que a partida do Grêmio contra o Figueirense mudou de horário, vai ser na quarta-feira às 21h50 agora, já que de noite, para depois da nossa novela lá, nós não vamos ter mais a seleção brasileira, né, Gasparotto? A seleção brasileira que tropeçou feio. Nós tivemos até, né, Rodrigo, assim, uma vantagem tática em cima do Paraguai, onde que nós tivemos diversas oportunidades para abrir o placar, mas faltou a referência, faltou aquela pessoa para botar a bola na rede. E um contraste, desde que o Leandro Damião ele não foi incluído na lista dos convocados para a seleção brasileira, o futebol dele se apagou lá dentro do Beira-Rio. Ele não consegue mais fazer nenhuma grande atuação. Lá diante do Corinthians, onde toda a equipe trabalhou de uma forma coerente, um trabalho tático exemplar, o Leandro Damião foi o que destoou. O que me remete ao seguinte, Rodrigo, acho que já está vendido e essa história de perder 3 partidas consecutivas, eu acho que nessa semana vão anunciar mesmo a saída do Damião lá no Beira-Rio, porque, pô, se não ganha com o Damião, então para que manter ele, né? Já começaram a falar, né, Walter, Nena, você que acompanha muitos bastidores sabe muito bem, já se começou a dizer que o Inter está
está com dívidas, que vai ser necessário vender algum jogador na janela de agosto. Eu acho, Gasparotto, que até nem vão falar nesse mês ainda, mas vão esperar agosto começar para dizer que o Damião não é mais atleta do Inter para fazer o caixa que o Inter tanto diz necessitar, né? Rodrigo, e olha, eu estive fazendo uma análise dos jogos do Internacional, nós não ganhamos de nenhuma equipe, vamos dizer, das grandes equipes do país, com exceção do Atlético Mineiro, que está lá na rabeira, lá, um dos últimos colocados lá. Mas você se lembra que isso foi um dos pontos levantados aqui no programa, que a gente disse isso, que a tabela do Inter tinha favorecido o Inter no campeonato, né? Que ele não tinha vencido nenhum grande clube ainda. Ó, Santos 0-0, Palmeiras 2-2, o Vasco ganhou de 2-0, Corinthians ganhou de 1-0 e o São Paulo agora 3-0, justo, vitória justa do São Paulo. E aí as equipes que nós ganhamos, o América Mineiro, né? O Ceará, perdemos para o Ceará, dentro do Beira-Rio. Curitiba, empate, Figueirense, ganhamos. E Atlético Paraná, que é o último colocado, lá pobre do Renato Portaluppi. E uma campanha muito difícil do Internacional, e eu acho que agora vamos jogar contra Avaí e outras equipes de menor expressão, é capaz do Inter voltar a vencer. A boa notícia para os colorados, para Falcão, é justamente essa, que na próxima rodada o Inter pega na quinta-feira o Avaí, que é o lanterna, né? Desculpa, é o penúltimo colocado lá adiante, lá na ressacada. Mas, Inena, e da seleção brasileira, o que tu ficou, que imagem que tu ficou da nossa seleção? A gente, quando que vive o futebol, o futsal, né? Me parece que os jogadores bateram o pênalti para derrubar o Mano, né? Porque é impressionante, jogadores daquele nível, os melhores batedores que tinham na seleção, que treinaram, bater todos, a não ser o zagueiro, o Thiago, que bateu na mão do goleiro, os outros todos erraram a goleira. Então a gente que vê daqui e que conhece um pouquinho mais do futebol, né, vê que parece que houve assim uma certa má vontade de acertar. Não pode culpar o piso. 2 jogadores do Paraguai bateram muito mal, mas bateram dentro do gol, né? E os nossos jogadores conseguiram errar o gol muito, muito, muito longe. Eu não sei se o Mano corre o risco de demissão, eu não sei se a Ricardo Teixeira agiria desta maneira, até porque, como se diz, a seleção jogou bem e ele trouxe aqueles jogadores que a torcida pedia para a seleção, né? Ricardo Teixeira já emitiu nota que o Mano permanece. Mas é cartola, né? E o que ainda, né? Ainda para nossa sorte é que a Argentina também foi desclassificada, então ficou... Infelizmente eu tenho uma ótica, Rodrigo, assim, que eu acho que para uma seleção teria que se trazer muitos jogadores pobres. Jogador rico, ele está jogando para ele, para o contrato dele, para o empresário dele, né? O jogador não está muito preocupado com a seleção brasileira. Isso já passou, isso era do nosso tempo, do passado, que o jogador gostava de vestir. Hoje ele gosta na mídia, ele morde o escudo, ele faz horrores de coisas, mas a gente está vendo que ele está jogando para ele. Em dar seu show particular, que foi o caso do Neymar, por isso que eu nunca apoiei ele tão cedo na seleção como fizeram, no caso. E tem muitos jogadores que querem crescer, que são pobres, que querem fazer um bom contrato, que poderia ser aproveitado na seleção brasileira. Perfeito. Mais um tópicozinho, Estadual Master, Gasparotto. O mau tempo novamente definiu, né, a paralisação do campeonato, não teve rodada nenhuma, todos os jogos foram cancelados, e o Master Lajeado, que jogaria a primeira partida agora, então essa partida foi transferida para o final do turno, e agora a equipe de Lajeado só volta a campo no dia 31, quando vai a Cachoeira do Sul enfrentar o São José. Perfeito. Walter, Nena, muito obrigado pela sua presença, que você vai voltar aqui aos nossos estúdios, quem sabe trazendo melhores notícias, mas muito obrigado pelos esclarecimentos. Estou sempre à disposição, seja nas horas boas, nas horas ruins, para esclarecimentos, que eu acho que é o fundamental. Não existe 2 verdades. Então tem que se colocar, eu venho aqui, no momento que for necessário, eu venho. Agradeço muito novamente a oportunidade que vocês me deram. Ok. Gente, sempre lembrando que o Encontro com o Esporte é diário e amanhã a gente está de volta. Até mais. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas.